Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A nossa aula de hoje será sobre produtos notáveis. Eu irei falar sobre quadrado da diferença. E para desenvolvermos o quadrado da diferença, eu irei aplicar a propriedade distributiva. Vamos aqui para a nossa atividade, tá bom? Eu tenho aqui 3 exemplos, ok? Chama-se de quadrado da diferença por quê? Porque aqui você tem uma potência de expoente 2, por isso que é quadrado, cuja base é indicada pela subtração entre dois termos não semelhantes. Então, a base aqui é indicada por A menos 2. Observe que o sinal que separa o primeiro termo, que é A, do segundo termo, que é 2, é um sinal de subtração, por isso que é quadrado da diferença. Olha só, pessoal. Aqui você tem o quadrado da diferença de dois termos não semelhantes. Se eles fossem semelhantes, você subtrairia o primeiro pelo segundo e elevaria a potência. Aí não seria necessário a aplicação da propriedade distributiva. Mas, nesse caso, eu vou ter que aplicar a propriedade distributiva no desenvolvimento. Então, veja só. Para aplicarmos a propriedade distributiva, nós vamos ter que transformar essa potência em um produto de dois fatores iguais. Por que um produto de dois fatores iguais? Porque aqui o expoente é 2, tá? E o expoente indica quantos fatores eu terei na multiplicação, lembrando a vocês que toda potenciação representa um produto onde todos os fatores são iguais. Você tem aí uma multiplicação de fatores iguais. E a quantidade de fatores que você terá será sempre indicado pelo expoente. E o tipo de fator que você terá será sempre indicado pela base. Portanto, eu vou repetir aqui a base em forma de multiplicação 2 vezes. Tá certo? Agora, nós iremos aplicar a propriedade distributiva. Na aplicação da propriedade distributiva, cada termo do primeiro parênteses obrigatoriamente tem que multiplicar todos os termos do segundo. Então, esse A que aqui está, multiplicará os dois termos do segundo parênteses. Então, vamos lá. Na multiplicação de A por A, você tem aí uma multiplicação de potência de mesma base. A elevado a 1 vezes A elevado a 1. Por que A elevado a 1? Porque quando não apresenta expoente é 1. Sempre que você tiver a multiplicação de uma variável por ela mesma, você tem aqui uma das propriedades da potenciação, que é a multiplicação de potência de mesma base. Você deve repetir a base. Em seguida, você deve somar seus expoentes. Ao somarmos os expoentes, você terá A elevado a 2. Então, A elevado a 1 vezes A elevado a 1, nós obtivemos como resposta A elevado a 2. Deixa eu apagar isso aqui, tá? Logo, nós teremos o seguinte. Já vimos que A elevado a 2 vezes A elevado a 1 vezes A elevado a 1 vai gerar A ao quadrado. Agora, nós vamos multiplicar A vezes menos 2. O mais do A, não esqueça de operar com os sinais. O mais do A com menos 2 dá menos. A vezes 2, você terá aqui 2A. Ok? Agora, vamos fazer a mesma coisa com o segundo termo. Menos 2 multiplicará o A e depois o menos 2 multiplicará o menos 2. Ok? Não esqueça de operar com os sinais. O menos do 2 com mais do A dá menos. 2 vezes A, 2A. Menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Olha só, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Todas as vezes que você estiver aplicando a propriedade distributiva no desenvolvimento do quadrado da diferença, aqui no meio, você obterá dois termos semelhantes e idênticos. O que são termos semelhantes? São termos que possuem a mesma parte literal. Qual é a parte literal que os dois possuem aqui? O A. São idênticos, está vendo? Menos 2, menos 2. Menos 2A, menos 2A. Então, neste caso, nós iremos aplicar a soma algébrica. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sempre você obterá dois termos iguais aqui no meio. Você deve somá-los, conservando, somar os coeficientes, no caso aqui, menos 2 somado com menos 2, e vamos repetir a mesma parte literal sem nenhuma alteração. A parte literal é o A. Então, neste caso, você vai repetir o A ao quadrado, que é o primeiro termo. Somando menos 2 com menos 2, você obterá menos 4. Repete o mesmo A, a mesma parte literal, sem mudar em nada. E aqui você vai repetir o termo independente, que é o 4, porque não possui parte literal. Agora, nós obtivemos 3 termos não semelhantes. Uma vez que nós obtivemos 3 termos não semelhantes, isso significa que o desenvolvimento desse produto notável aqui, desse quadrado da diferença, se encerra. Tá certo? Se encerra quando você não mais tiver nenhum termo semelhante. Por que eles não são semelhantes? Porque todas as partes literais aqui são diferentes. Você tem A elevado a 2, aqui você tem A elevado a 1 e aqui você não possui parte literal
é um termo independente. Então, é o que faz com que ele seja, esse trinômio aqui, seja um trinômio com 3 termos não semelhantes. Encerra aí. Vamos para a letra B. Aqui nós vamos transformar essa potência em um produto de 2 fatores iguais, a base. Então, vamos repetir aí a base. 2x menos 3y vezes 2x menos 3y. Por que é que eu estou repetindo a base 2 vezes em forma de multiplicação? Porque aqui eu tenho uma potência de expoente 2. O valor do expoente indica a quantidade de fatores. E o tipo de fator será sempre a base. Então, vamos lá. Aplicando agora a propriedade distributiva. Cada termo do primeiro parênteses vai multiplicar todos os termos do segundo. Você tem 2x multiplicando 2x. Primeiro, multiplica os coeficientes. Você vai multiplicar 2 vezes 2, que vai dar 4. Veja que ambos são positivos, resposta positiva. Você vai multiplicar a parte literal por parte literal. X elevado a 1 vezes x elevado a 1. Não esqueça, somos expoentes porque as variáveis são iguais. Somando os expoentes, vai ficar x elevado a 2. Agora, você vai multiplicar 2x por menos 3y. Primeiro, os coeficientes. Não esqueça de operar com os sinais. O mais do 2 com menos do 3 dá menos. 2 vezes 3, 6. Agora, você vai multiplicar a parte literal por parte literal. X elevado a 1, multiplicando y elevado a 1. Veja que você tem agora o produto de 2 variáveis diferentes, tá? Não são variáveis iguais. Isso quer dizer que você não tem um produto de potência de mesma base. Você não vai poder somar os expoentes dessas variáveis. E o que você fará? Repete em ordem alfabética. Repete xy ou yx. Repetindo xy está na ordem alfabética. Repetindo yx não está na ordem alfabética. Mas ambos estão corretos. Por quê? Porque na multiplicação existe a chamada propriedade comutativa. E o que é que diz a propriedade comutativa? Diz que a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, o produto permanece o mesmo, tá certo? Vamos apagar isso aqui. Continuando aqui, nós teremos x vezes y, como nós já vimos, por serem variáveis diferentes. Eu vou repetir em ordem alfabética, tá? Agora, você vai multiplicar o menos 3y, multiplicará o 2x, e o mesmo menos 3y multiplicará o menos 3y, tá certo? Então, vamos lá. Não esqueça de operar com os sinais. O menos do 3 com mais do 2 dá menos. 3 vezes 2, você terá 6. Olha só, y vezes x, multiplicação entre 2 variáveis diferentes. Você deve repeti-las em ordem alfabética. Mas se você não repetir em ordem alfabética, está errado? Não. Eu repito em ordem alfabética por uma questão de organização. Eu prefiro assim. Agora, eu vou multiplicar menos 3y vezes menos 3y. Menos com menos dá mais. 3 vezes 3, você terá 9. Y elevado a 1 vezes y elevado a 1. Agora, você tem, sim, a multiplicação entre 2 variáveis iguais. Tá? Multiplicação entre as mesmas variáveis. Neste caso, você tem um produto de potência de mesma base. Você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Y elevado a 1 vezes y elevado a 1 vai ficar y elevado a 2, somando os expoentes. Lembra do que eu falei na letra A? Após a aplicação da propriedade distributiva, você obterá aqui no meio sempre 2 termos idênticos, 2 termos semelhantes, idênticos. Termos semelhantes, você deve efetuar a operação entre eles. Você vai repetir os 2 termos que estão nas extremidades. Vou repetir aqui o 4x ao quadrado. Agora, eu vou efetuar a soma algébrica entre esses 2 termos. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Eu vou somar os coeficientes, o menos 6 somado com menos 6, e aí você terá menos 12. Olha a parte literal que ambos possuem, xy, xy. Por isso, eles são semelhantes, porque têm a mesma parte literal. O que é que você faz com a parte literal? Só repete sem mudar em nada, sem alterar em nada, tá bom? Agora, vamos repetir o mais 9y ao quadrado, ok? Feito isto, se encerra o desenvolvimento da letra B. Após efetuar a operação entre esses 2 termos semelhantes, se encerra, ok? Vamos aí para a letra C. Nós temos aqui o quadrado da diferença de 2a à quinta menos 3a ao quadrado. Tenha cuidado aqui numa coisa. As variáveis são as mesmas, mas os expoentes são diferentes. Esses 2 termos não são semelhantes porque, apesar de terem a mesma letra, a mesma variável,
os expoentes não são iguais, são diferentes. Se os expoentes fossem iguais, primeiramente eu subtrairia esses dois termos, efetuaria a subtração do primeiro pelo segundo. Pegaria o resultado e elevaria ao expoente. Mas como esses dois termos, suas partes literais não são semelhantes, vamos aplicar a propriedade distributiva no desenvolvimento do quadrado dessa diferença aí de dois termos. Para isso, eu vou transformar essa potência em um produto de dois fatores iguais. Os fatores iguais aqui são indicados pela base 2a à quinta menos 3a ao quadrado, que multiplicará 2a elevado à quinta potência menos 3a ao quadrado. Vamos agora aplicar a propriedade distributiva. Cada termo do primeiro parênteses multiplicará todos os termos do segundo. Vamos nessa. Prestando atenção aí, tá? 2a à quinta multiplicando 2a à quinta. Olha só. Primeiro multiplica os coeficientes. 2 vezes 2, 4. Veja que ambos são positivos. Mais 2 e mais 2. Resposta positiva, mais 4. A elevado a 5 vezes a elevado a 5. Veja que as variáveis são as mesmas. Neste caso, você tem multiplicação de potência de mesma base. Somos expoentes. Repete a variável e somos expoentes. Somando 5 mais 5, eu terei 10, a elevado a 10. Vamos multiplicar agora 2a à quinta por menos 3a ao quadrado. Observa agora que os sinais são diferentes. Aqui eu tenho mais 2, aqui eu tenho menos 3. Mais por menos na multiplicação dá menos. 2 vezes 3, você terá 6. Agora você vai multiplicar as variáveis, as partes literais. A quinta vezes a ao quadrado, veja que a variável é a mesma. Neste caso, você tem multiplicação de potência de mesma base. Você vai repetir a base e vai somar seus expoentes. Repete a base que é A e vai somar o expoente 5 com o expoente 2. Logo, você terá expoente 7. Ok? Vamos fazer a mesma coisa aqui com o menos 3a ao quadrado. Menos 3a ao quadrado multiplicará 2a à quinta. Depois, esse menos 3a ao quadrado multiplicará menos 3a ao quadrado. Observe. O menos do 3 com mais do 2 dá menos. 3 vezes 2, você terá 6. A elevado a 2 vezes a elevado a 5, somando seus expoentes, você terá a elevado a 7. Agora, vamos multiplicar menos 3a vezes menos 3a ao quadrado. Menos 3a ao quadrado vezes menos 3a ao quadrado. Menos com menos dá mais. 3 vezes 3, multiplicando os coeficientes, vai dar 9. A ao quadrado, multiplicando a ao quadrado, não esqueça, a mesma variável. Multiplicação de potência de mesma base, some seus expoentes. Somando o expoente 2 com o expoente 2, ficará a elevado a 4. Lembra do que eu já falei? Sempre que eu terminar de aplicar a propriedade distributiva, aqui no meio, eu sempre terei dois termos semelhantes e idênticos. Se você não obtiver dois termos semelhantes e idênticos aqui no meio, é porque você está efetuando o cálculo de maneira errada. Apague e recomece. Vamos repetir o primeiro termo, que é 4a elevado a 10. Somando esses dois por terem sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 6 somando com menos 6 dá menos 12. Não esqueça, a parte literal, que é a elevado a 7, é o que faz com que eles sejam semelhantes por ter a mesma parte literal. Você não vai mexer no expoente, você repetirá a parte literal sem nenhuma alteração. Repete o a elevado a 7. Agora, vamos repetir o mais 9a elevado a 4. Ok? Feito isso, se encerra o desenvolvimento da letra C, quando não mais houver nenhum termo semelhante. Tenha cuidado. Todos os termos que aqui estão possuem a mesma letra, a mesma variável. Mas o que faz com que eles não sejam semelhantes é o fato de que os expoentes todos são diferentes. 10, 7 e 4. Pelo fato de terem expoentes diferentes em suas partes literais, faz com que eles não sejam semelhantes. Portanto, eu não posso fazer mais nada além disso. Pessoal, com isso eu encerro essa aula sobre quadrado da diferença. Eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouco sobre o desenvolvimento de quadrado da diferença por meio da propriedade distributiva. Eu quero agradecer a todos que assistiram essa aula, peço a Deus que abençoe a todos vocês, e se for da vontade de Deus, nos encontraremos numa próxima videoaula. Até mais, pessoal. Deus abençoe a todos.